Fala galera, São Paulo Mil Grau aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Mercado da bola, rival carioca prepara proposta para contratar o meia Everton Ribeiro. Everton Ribeiro pode trocar o Flamengo por outro clube do futebol brasileiro em 2023. O meia está em fim de contrato com o mais querido, e até o momento, as partes seguem sem acordo para uma renovação. O jogador chegou ao clube carioca em 2017, se tornando um dos nomes mais vitoriosos desta recente era do Flamengo. Porém agora, o jogador segue sem renovar e já entra na mira de outros clubes para 2024. No futebol brasileiro, além do Flamengo, Everton Ribeiro também soma passagens bastante marcantes por clubes como Coritiba e principalmente Cruzeiro, onde foi bicampeão do Brasileirão nos anos de 2013 e 2014. A Raposa, inclusive, é um dos clubes que aparecem de olho no futebol do camisa 7 para a próxima temporada, assim como Corinthians e São Paulo no futebol paulista. Porém, é um clube do Rio de Janeiro, um dos principais rivais do Flamengo, que também está de olho no jogador. De acordo com o portal Flaweb, o Fluminense abriu as portas para uma eventual transferência de Everton Ribeiro para 2024. O nome do jogador, inclusive, agrada ao técnico Fernando Diniz. Mas enquanto isso, o camisa 7 segue focado na reta final de temporada com o Flamengo. O clube ainda disputa o título da Copa do Brasil e fará o grande duelo diante do São Paulo de Dorival Júnior. O primeiro jogo acontece no próximo domingo. Ganso, do Fluminense, revela ser torcedor de gigante do futebol brasileiro. Embora não tenha atingido o patamar que se era esperado, Ganso é, sem sombra de dúvidas, um dos principais jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Titular absoluto no Fluminense de Fernando Diniz, o veterano vive grande momento na carreira, sendo inclusive cotado na seleção brasileira. Aos 33 anos, Ganso está atuando pelo quinto clube de sua carreira, sendo esse o terceiro no futebol brasileiro, onde além do Flusão, é identificado com Santos e São Paulo. Todavia, mesmo possuindo um ótimo relacionamento com as três torcidas, o meia já revelou seu clube de coração. O fato aconteceu em 2011, quando o ainda jovem Paulo Henrique Ganso retornava aos gramados depois de sua primeira lesão. Na ocasião, o camisa 10, que não vinha conseguindo apresentar o mesmo futebol de antes, vinha sendo especulado no futebol europeu, mas fez questão de dizer que ficaria no Peixe. Fala para os caras que estão me vendendo que eu não vou sair não. Meu pensamento sempre foi de disputar campeonatos pelo Santos. Temos o Brasileirão, onde precisamos nos recuperar e ainda tem o Mundial de Clubes, no final do ano. Fora isso, tem o centenário do time em 2012 muita coisa. Sou jogador do Santos e meu coração é alvinegro da Baixada. Ganso deixou o Santos em 2012 e apesar de inicialmente ter sido taxado como mercenário recentemente, voltou a ser respeitado pelos torcedores do time. Lionel Messi aponta os dois únicos clubes do futebol brasileiro em que jogaria. Lionel Messi é sonho de todos os torcedores do futebol brasileiro. Um dos maiores jogadores da história, o argentino defende, atualmente, as cores do Inter Miami, clube de David Beckham na Major League Soccer. O jogador foi contratado pela equipe norte-americana nesta última janela de transferências, após não renovar o vínculo com o PSG. Messi chegou ao clube ao lado de nomes como os de Jordi Alba, Sérgio Busquets e Tata Martino, velhos conhecidos do lendário camisa 10. Esta é a primeira vez que Messi joga, profissionalmente em um clube das Américas, apesar de ser argentino. Entretanto, caso optasse por jogar no Brasil, por qual equipe seria? O argentino, inclusive já respondeu esta questão, lá em 2011. Em entrevista para a revista Recreio, o argentino apontou São Paulo e Corinthians como clubes em que qualquer atleta gostaria de jogar. A verdade é que times como São Paulo e Corinthians são equipes em que qualquer jogador gostaria de estar. Porém, apesar das palavras, é muito pouco provável de que um dia o jogador atue por clubes brasileiros. A tendência é de que o Inter Miami seja, de fato, o último clube na carreira de Lionel Messi, que assinou contrato até meados de 2026. Ele que pela equipe, soma incríveis 11 gols e 5 assistências nos primeiros 11 jogos em que atuou. Messi também foi campeão da Liga Cup. Não está muito distante pupilo de Dorival Júnior no São Paulo confirma propostas e quer jogar na Europa. O São Paulo atualmente conta com diversos jogadores de qualidade, tanto que segue vivo na Copa do Brasil, com chances reais de título. A chegada de Dorival Júnior fez muito bem, até pelo fato de reviver algumas peças, passando a dar mais oportunidades e ver jogadores que antes eram considerados esquecidos, voltarem a jogar bem. Isso fez com que o tricolor fosse acompanhado de perto, tanto que o Wellington, por exemplo, foi convocado por Ramon Menezes para amistosos da seleção olímpica. O lateral, inclusive, concedeu entrevista aos repórteres no último domingo 10, e admitiu que tem o sonho de deixar o Brasil em breve. É o desejo de toda pessoa da nossa idade, todo adolescente. Todo mundo quer estar na Europa, iniciou o garoto de 22 anos, que deixou claro a proximidade dessa transferência, não está muito distante.
Morato, João Pedro estão na Europa. É um sonho que não está muito distante, mas estou pensando no São Paulo ainda. Fazendo um grande campeonato, espero que tenha uma oportunidade para mim, acrescentou. Já sim, recebi proposta, mas meu foco é no São Paulo. Tive a oferta do Brentford da Inglaterra e do Bayer Leverkusen, mas continuo pensando no meu clube, disse brevemente, finalizando com uma análise sobre a finalíssima diante do Flamengo pela competição nacional. Estamos na final da Copa do Brasil depois de 23 anos. Vamos trabalhar bastante para conquistar esse título. Sabemos que será um grande jogo. Eu mesmo estando na seleção fico vendo vídeos para estar preparado. O elenco deles, Flamengo, é bem qualificado. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta são nomes de alto nível. Temos que estar ligados para poder fazer uma excelente partida, finalizou. Mercado da bola. Gigante da Série A abre conversas para contratar Arthur, do Palmeiras. Arthur pode deixar o Palmeiras. O jogador, considerado um dos principais atacantes do futebol brasileiro, voltou ao clube na janela de transferências do início do ano. O ponta foi um dos 2 únicos reforços do Palmeiras para a temporada, o que rendeu diversas críticas por parte dos torcedores. Arthur, por sua vez, logo se firmou como titular absoluto de Abel Ferreira e vem sendo um dos destaques do time na atual temporada. São 10 gols marcados e 2 assistências fornecidas nos 31 jogos em que atuou. Porém, poucos meses depois, Arthur já entra na mira de outro clube. Isso porque, de acordo com o jornalista, o atleta é o principal alvo da Flamengo. A fonte ainda conta que o nome foi aprovado pela diretoria e que o clube deve oferecer um contrato de 5 temporadas. As tratativas, no entanto, ainda estão em estágio inicial. Enquanto isso, Arthur segue atuando e focado na temporada do Palmeiras, com quem tem contrato até 2027. O clube está totalmente focado na disputa da Libertadores. Arthur está com 25 anos de idade e, na carreira, também soma passagens por clubes como Grêmio Novo Horizontino, Londrina, Bahia e Red Bull Bragantino. Em 2023, somando os números de Palmeiras e Braga, são 47 jogos, com 13 gols e passes para outros 3. E você, torcedor? O que acha de Arthur no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Mercado da bola. Gigante da Série A abre conversas para contratar Arthur, do Palmeiras. Arthur pode deixar o Palmeiras. O jogador, considerado um dos principais atacantes do futebol brasileiro, voltou ao clube na janela de transferências do início do ano. O ponta foi um dos 2 únicos reforços do Palmeiras para a temporada, o que rendeu diversas críticas por parte dos torcedores. Arthur, por sua vez, logo se firmou como titular absoluto de Abel Ferreira e vem sendo um dos destaques do time na atual temporada. São 10 gols marcados e 2 assistências fornecidas nos 31 jogos em que atuou. Porém, poucos meses depois, Arthur já entra na mira de outro clube. Isso porque, de acordo com o jornalista, o atleta é o principal alvo da Flamengo. A fonte ainda conta que o nome foi aprovado pela diretoria e que o clube deve oferecer um contrato de 5 temporadas. As tratativas, no entanto, ainda estão em estágio inicial. Enquanto isso, Arthur segue atuando e focado na temporada do Palmeiras, com quem tem contrato até 2027. O clube está totalmente focado na disputa da Libertadores. Arthur está com 25 anos de idade e, na carreira, também soma passagens por clubes como Grêmio Novo Horizontino, Londrina, Bahia e Red Bull Bragantino. Em 2023, somando os números de Palmeiras e Braga, são 47 jogos, com 13 gols e passes para outros 3. E você, torcedor? O que acha de Arthur no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.